Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Neste nosso terceiro vídeo, pessoal, de uma série de aulas de mecânica clássica, eu estarei resolvendo mais um problema de mecânica clássica. Hoje nós estaremos discutindo mais detalhes acerca do movimento parabólico. Eu gostaria de discutir hoje 3 aspectos com vocês. O primeiro é determinar o alcance de um projétil quando o ponto de lançamento está a uma altura h em relação ao solo ou em relação à origem do sistema de coordenadas. Logo a seguir, nós vamos calcular o alcance e o ângulo que dá o alcance máximo para um projétil lançado numa superfície inclinada, numa rampa, tá ok? E depois a gente vai resolver esse mesmo problema mudando o sistema de referência, o sistema de coordenadas. Então vamos começar calculando o alcance, então, quando o ponto de lançamento está numa altura h acima do solo. Então vamos aqui fixar o nosso sistema de coordenadas, o nosso sistema de referência XY, e colocar então o nosso lançador, aí, o nosso canhão, né, numa altura h acima do solo ou acima da nossa origem. Então esse projétil ele é lançado com uma velocidade inicial, tá certo, pessoal? E aí então o movimento descrito será parabólico, sob ação única e exclusiva da gravidade. Novamente aqui nós vamos desprezar a resistência do ar, tá ok? E esse vetor velocidade inicial, ele faz um ângulo θ com relação à horizontal. Então o projétil é lançado sob um ângulo θ acima da horizontal. Muito bem. Se o ponto de lançamento estivesse no mesmo nível do ponto aqui de chegada, então esse problema seria bastante simples. É o mais usual, é o mais comum, quando o ponto de lançamento está no mesmo nível, né, do ponto de chegada do projétil. Aí, nesse caso, o alcance ele pode ser facilmente descoberto, né, facilmente deduzido, e ele é dado pela expressão que aqui está, velocidade inicial ao quadrado, seno de 2θ sobre g, ok? Só que essa fórmula, pessoal, ela vale apenas quando o ponto de lançamento está aí, como eu disse, no mesmo nível do ponto de chegada. Agora, como que seria a expressão do alcance caso o ponto de lançamento estivesse a uma altura h acima do solo? Tá certo? É fácil descobrir, né, essa fórmula, embora na prática, quando a gente vai resolver um problema desse tipo, nós nem usamos, na verdade, essa fórmula. Nós vamos direto para as equações horárias da posição em x e y, e ali mesmo nós manipulamos e resolvemos esse problema. Muito bem, para obtermos essa fórmula, pessoal, vamos então lembrar aí das equações, né, horárias das posições em x e em y. Em x nós temos um movimento uniforme que é dado aí pela equação horária, portanto, né, do movimento uniforme. Posição inicial mais a componente horizontal da velocidade inicial vezes o tempo t. Ou seja, essa fórmula é x igual x0, a posição inicial do projétil no eixo x, ela é 0, mais v0 cosseno θ, que é a componente horizontal da velocidade inicial, multiplicado pelo tempo t. Da mesma forma, no eixo y, nós temos um movimento uniformemente variado, na verdade não é da mesma forma, né? O movimento ele é diferente, uniformemente variado, e é descrito pela função y igual y0 mais v0y vezes t, mais meio vezes a aceleração, que é a aceleração gravitacional, vezes tempo ao quadrado. Então, ou seja, nós temos y igual posição inicial no eixo y, não é 0, né? Agora é a altura h, é aqui que faz toda a diferença, tá bom, pessoal?
mais componente vertical da velocidade inicial, que é V0 multiplicado pelo seno do ângulo θ, né? O seno da inclinação, vezes t, menos, porque aqui o g é a aceleração orientada para baixo, e o meu eixo eu orientei para cima, então ela é negativa, menos meio gt ao quadrado. Tá ok, pessoal? Então estão aí as equações horárias, né, de movimento para ambas as direções. Isso porque o movimento parabólico, como foi dito no vídeo passado, é um movimento plano que acontece em duas dimensões, e desde Galileu sabe-se que eu posso aí decompor esse movimento em dois movimentos simultâneos e independentes. Tá ok? Muito bem. Vamos então obter aí uma expressão para o alcance, tá certo? Desse projétil. Ora, o alcance, pessoal, eu vou chamar aí pela letra A, tá ok? O alcance é a máxima distância horizontal percorrida, e então para obter o alcance, é claro que eu preciso utilizar a minha equação horária do eixo x. Mas para isso eu preciso calcular o tempo gasto para que o projétil percorra toda essa trajetória, ou em outras palavras, eu quero saber o tempo de voo desse projétil. Ora, para calcular o tempo de voo do projétil é muito simples. Basta você, quando o projétil retorna ao solo, o que acontece? A posição no eixo y é igual a zero, tá certo? Então, para obter esse tempo, basta usar a equação de y, fazer y igual a zero e obter a variável t. Você vai ver que você vai ter que resolver uma equação de segundo grau, né? Então, para calcular o tempo de voo, nós fazemos y igual a zero, que é quando o projétil retorna à origem, né? Em y, ao solo, e isso é igual, então, a h mais v0, que multiplica seno de θ vezes t, menos metade de g vezes t ao quadrado. Esta equação que aqui está é uma equação de segundo grau que é facilmente resolvida utilizando a fórmula resolutiva das equações de segundo grau. Então, a nossa incógnita t é igual a menos b, que é esse termo, v0 vezes seno de θ, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos 4 vezes a vezes c. O a é menos meio vezes g. A hora que eu multiplico por menos 4 vai ficar mais 2 vezes g, vezes o c, que é o termo independente, que é h. Isso tudo sobre 2 vezes a. O a novamente é menos meio g. A hora que eu multiplico por 2 vai ficar menos g apenas. Essa fórmula, pessoal, então nós podemos aí fazer o jogo de sinal, tá ok? E eu posso escrevê-la da seguinte forma: V0 vezes seno de θ dividido por g. Aí, fazendo o jogo de sinal aqui, mais com menos fica menos e menos com menos fica mais. Então, menos mais a raiz quadrada, tá bom? Desse termo, né? V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ mais 2gh dividido por g. Eu ainda posso arrumar essa expressão, pessoal, eu posso escrevê-la numa forma um pouco mais bonitinha, um pouco mais elegante. Notem que eu tenho V0 seno θ aqui e um V0 seno ao quadrado aqui dentro, né? Eu posso, por exemplo, tirar o V0 ao quadrado da raiz, como V0, e aí colocar em evidência com esse V0 aqui. Só que daí eu pago um preço, eu tenho que dividir aqui o 2gh por V0 ao quadrado. Então essa fórmula, ela pode ser escrita assim: V0 sobre g, tá ok? Que multiplica seno de θ. Aqui eu já posso fazer a escolha de sinal. Qual sinal escolher, pessoal, para o tempo? Ora, o tempo não pode ser negativo, então eu não posso escolher o sinal aqui negativo, de menos, porque dependendo do valor de V0, θ e h, eu posso ter um termo negativo.
Então, a raiz correta, o sinal é o sinal positivo, mais raiz quadrada, bom, o g eu já coloquei em evidência, né? E dentro ficou, então, seno ao quadrado de θ, porque eu coloquei em evidência o V0 ao quadrado, que saiu como V0 para fora, que já foi colocado em evidência aqui, mais 2GH dividido por V0 ao quadrado. Esse é o tempo de voo, tá certo? Nesta situação aqui. Então, para calcularmos o alcance A, o alcance é o valor de x para o tempo de voo. Vamos lembrar a equação de x, V0 vezes cosseno de θ vezes o tempo. Qual tempo, pessoal? O tempo total aí do movimento, que é o tempo de voo. Portanto, já que nós conhecemos esse tempo, eu posso então aí obter a expressão, né, para o alcance do projétil nesta situação que aqui está representada. V0 que multiplica, V0 vezes V0, né? Já posso colocar V0 ao quadrado sobre G, que multiplica esse termo entre parênteses, e multiplicado ainda pelo cosseno do ângulo θ. Pronto, pessoal, nós temos aí uma expressão, tá certo? Para o alcance nesta situação aí representada, quando o ponto de lançamento está a uma altura h em relação ao solo. Novamente, eu reitero que isso na prática é muito insólito, né? Muito incomum da gente fazer, porque basta você utilizar lá as equações horárias, né, do movimento nos eixos x e y, pessoal, e aí utilizar diretamente essas fórmulas. Você calcula primeiramente o tempo de voo, né, numericamente, usando esta equação, e aí substitui o tempo aqui para achar o x máximo, né, o x para o tempo total do movimento, tá ok? Então tá aí a nossa expressão bonitinha, que também pode ser utilizada para calcular o alcance de um projétil em lançamento parabólico, sem resistência do ar, claro, nesta situação aqui representada. O nosso segundo problema, pessoal, que nós vamos então investigar, que agora nós vamos atacar, também é um problema aí, eu diria, clássico, né? Bem interessante, ele às vezes nos livros, textos de física básica, você consegue encontrar esse problema, que é o seguinte: nós temos aqui uma superfície inclinada, então imagine aí uma rampa, tá? Inclinada em um ângulo alfa. E aí, aqui na base, né? Você tem uma partícula, um objeto, digamos aí um canhão, que lance um projétil, então, com uma certa velocidade inicial, e aí esse projétil, então, ele percorre uma certa distância aí ao longo dessa superfície inclinada, tá ok, pessoal? E eu quero, essa distância máxima aí é o nosso alcance, e eu quero obter uma expressão para esse alcance, tá? E também, qual é o ângulo máximo aí, né, que a velocidade inicial deve fazer com a horizontal para obtermos esse alcance máximo. Então, o ângulo aí que a velocidade inicial faz com a horizontal, nós vamos chamar de θ, tá bom, pessoal? Alfa é o ângulo de inclinação da rampa, θ é o ângulo de inclinação aí do canhão, né, ou do vetor velocidade inicial com a horizontal, tá bom? Para resolver esse problema, vamos lá. Inicialmente, eu vou resolver esse problema adotando um sistema de referência que é o usual, que é o sistema canônico, né, que a gente utiliza, que é este aqui, o XY, tá? O sistema aí de referência, né, o ortogonal, XY,
é dessa maneira que aqui está. O eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. Esse é o sistema de referência padrão, canônico, que nós utilizamos. Logo a seguir, eu vou resolver esse problema mudando o sistema de referência. E vocês vão ver que a gente vai obter as mesmas soluções, né? As mesmas respostas. Tá ok? Então, novamente, o problema aqui é sob ação única e exclusiva da gravidade. Tá? Nós não temos aí a resistência do ar. Então, pessoal, o meu objetivo aqui agora é determinar, né, uma expressão para o alcance, né, máximo desse projétil e o ângulo que dá esse maior alcance nessa rampa, nessa superfície inclinada, tá bom? Já é um problema do ponto de vista matemático, mais complicado, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter daí cálculos um pouco laboriosos, né? Muito bem. Então, novamente, nós partimos das equações horárias de movimento, tá bom? Então, no eixo x, nós continuamos tendo um movimento uniforme, que é dado aí por esta expressão. Velocidade inicial cosseno do ângulo θ vezes tempo t. Note que como a origem aqui está no ponto de lançamento, tanto a posição inicial em x e y são iguais a zero. E em y eu tenho y igual v0 seno de θ vezes t menos meio gt ao quadrado. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Então, o meu objetivo é achar o alcance, tá ok? Note o seguinte, quando o projétil, então, atinge aqui esse ponto, né, o ponto de chegada, vamos lá. Quais são as coordenadas x e y dele, né, nesse meu sistema de coordenadas que eu adotei aqui, que é arbitrário, né? Então, a posição em x, pessoal, é o quê? É essa distância, que é a, vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, a primeira coisa que você tem que notar aqui, eu vou fazer aqui do lado, é que nesse sistema de coordenadas, a posição x do meu projétil, quando ele atingir o solo aqui, é igual a A vezes cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo de inclinação da rampa. E da mesma forma, em y, né? Em y, a posição em y dele é A, que é a hipotenusa, vezes o seno do ângulo alfa, né? Que é essa altura aqui. Então, nós vamos precisar dessas duas relações. Relações bastante simples, né? Que vêm de matemática elementar, né? Então, eu vou substituir nesse momento o meu x e o meu y, respectivamente, por A cosseno alfa e A seno alfa. Então, em x eu tenho A vezes cosseno de alfa igual a V0 vezes cosseno de θ vezes t. E nesse momento eu já vou isolar a minha variável tempo nesse momento. A cosseno de alfa dividido por V0 cosseno de θ. Esse, então, é uma expressão oriunda aí da equação de x para o tempo t. Eu agora vou pegar esse tempo t e vou substituí-lo no tempo t da equação do eixo y. O y também eu substituo pela sua expressão A vezes seno de alfa igual a V0, que multiplica seno de θ vezes t, que é a cosseno de alfa sobre V0 cosseno de θ, menos meio vezes g vezes t ao quadrado. Então, eu levo todo esse termo ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, sobre V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então, eu vou simplificar essa minha expressão. Eu posso aqui cancelar esses V0s, tá bom, pessoal? E já posso também dividir toda a equação por A, já que eu tenho A aqui e um A ao quadrado aqui. Aqui ainda vai restar um A, tá ok? Vamos lá, então vamos reescrever isso.
seno de alfa igual seno de θ dividido pelo cosseno de θ, aqui já é a tangente do ângulo θ, vezes, aqui em cima sobrou o cosseno de alfa, o A foi cancelado, não é isso? Menos G vezes cosseno ao quadrado de alfa sobre 2 vezes o V0 ao quadrado, né? Vezes cosseno ao quadrado de θ. Tudo bem, pessoal? Bom, o meu objetivo então é Ah, tá, e eu estou esquecendo do A, né? Eu esqueci aqui de multiplicar pelo A, que é o alcance A, que sobrou ainda um A aqui. O meu objetivo então é descobrir uma fórmula para o alcance, tá certo? Nesta situação aqui. O meu objetivo é achar o valor desse alcance. Vamos pegar esse termo negativo, passar para o lado direito. Então, positivo vai ficar G, que multiplica cosseno ao quadrado de alfa sobre 2V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, vezes o nosso A, que é o nosso alcance, e isso é igual a esse termo aqui, tangente de θ cosseno de alfa, menos seno de alfa. Agora eu posso então isolar o meu A, esse termo está multiplicando, vai passar dividindo, né? Ou eu posso então multiplicar isso aqui pelo inverso disso aqui, e aí então eu obtenho a minha expressão a priori para o alcance A, que vai ser então 2V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, dividido por G cosseno ao quadrado de alfa, vezes esse termo que aqui está, que é a tangente de θ cosseno de alfa menos o seno de alfa. Então, pessoal, esta aqui é a nossa expressão, né, para o alcance, tá certo? Eu ainda posso arrumar um pouco essa expressão. Se eu lembrar um pouquinho de trigonometria, eu posso ainda ajeitar um pouco, né, numa forma mais aí apresentável esta expressão. Vamos tentar fazer isso. Notem o seguinte, pessoal. Eu tenho, então, o alcance A igual 2V0 ao quadrado sobre G cosseno ao quadrado de alfa. Notem o seguinte, aqui eu tenho um cosseno ao quadrado de θ. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar esse termo que está entre parênteses por apenas um cosseno de θ. E aí a gente deixa o outro cosseno de θ aí de lado, tá? Note o seguinte, a tangente de θ é o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Então, a hora que eu multiplicar um cosseno de θ aqui pela tangente de θ, esses cossenos vão cancelarem e aí vai sobrar só o seno de θ. Então, o termo que eu vou obter é este aqui, ó, seno de θ vezes cosseno de alfa. Aí menos, lembrem que eu estou multiplicando apenas um cosseno de θ pelo termo que está entre parênteses. Então, cosseno de θ vezes seno de alfa. E aí ainda eu preciso... E ainda sobrou, né, pessoal, um cosseno de θ. Porque aqui era cosseno ao quadrado. Um cosseno de θ eu multipliquei por todo mundo aqui dentro, tá? E é por isso que a tangente θ aqui virou esse seno de θ, né? E ainda me restou um cosseno de θ. Por que eu fiz isso? Porque agora, olhem só, o que eu tenho aqui entre parênteses, pessoal? Seno θ cosseno alfa menos cosseno θ seno alfa. Ora, isso é uma identidade trigonométrica. Isso aí que está entre parênteses é o seno de θ menos alfa. Lembrem, seno do primeiro, cosseno do segundo, menos cosseno do primeiro, seno do segundo. Então, isso aqui é o seno de θ menos alfa. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui para a gente ter mais espaço e ficar mais visível aí para vocês.
Então eu tenho 2v0 ao quadrado sobre g cosseno ao quadrado de alfa, que multiplica então seno de θ menos alfa vezes cosseno de θ. Olha que expressão, pessoal, mais bonitinha, né? Mais elegante aí que nós arrumamos, que nós obtivemos para o alcance, tá certo? Do projétil, do movimento balístico, né? Parabólico, numa rampa, numa superfície com inclinação alfa. O nosso objetivo agora é então descobrir qual é o ângulo θ, qual é o ângulo de inclinação aí, de lançamento, que maximiza, que dá o valor máximo para o meu alcance, tá? E isso é um problema de cálculo, pessoal. Né? No vídeo passado nós também resolvemos um problema, né, desse jeito, desse tipo, que era descobrir lá qual era a velocidade inicial mínima que eu tinha que lançar a bola para que ela entrasse naquela cesta, né? E aqui é a mesma coisa. Então, para a gente descobrir o máximo ou mínimo de uma função, nós precisamos derivar a função f, né, em relação a x, por exemplo, e igualar a zero, tá? E aí, então, nós descobrimos esse ponto, os pontos de máximos ou mínimos. Na verdade, para você descobrir se o ponto é de fato de máximo ou de mínimo, você deve aí utilizar o teste da derivada segunda, que nós não vamos fazer aqui, e também no vídeo passado eu não fiz o teste da derivada segunda. Na verdade, para você saber se o ponto é de máximo ou mínimo, você deve calcular aí a derivada segunda da função no ponto de interesse, né? Digamos lá no ponto C, e se ela der negativa, isso significa que a concavidade é para cima e aí o ponto é de máximo, pessoal. Eu só estou relembrando aí de forma rápida, né, en passant, os pontos críticos de uma função. E se a derivada segunda da função nesse ponto que você obteve de interesse for positiva, significa que a concavidade é para cima da função e aí o ponto é um ponto de mínimo, tá? Nós não vamos fazer esse teste da derivada segunda, nós só vamos obter o ponto e aí você, se você quiser, depois você pode testar que de fato o ponto que a gente vai obter aqui, o ângulo que a gente vai obter, é o ângulo que vai dar o valor máximo para o alcance A. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Então agora eu preciso aí derivar esta minha expressão do alcance com respeito ao ângulo θ e igualar isso a zero. Então vamos derivar essa expressão rapidamente. Muito simples, né, pessoal, derivá-la. Então vamos lá. Isso aqui é uma constante que não depende de θ, eu continuo, eu mantenho ela, né, multiplicando, é uma constante aí multiplicativa. Agora sim, vezes, eu vou derivar então esse termo, né, esse termo aqui, que é um termo que é um produto de duas funções de θ, um seno de θ menos alfa e um cosseno de θ. Então eu tenho que usar a regra da derivada do produto, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Então vamos lá. Vou abrir o colchetes. Derivada do primeiro. Derivamos então seno de θ menos alfa. A derivada do seno é o cosseno de θ menos alfa. Ainda uso a regra da cadeia, derivo o que está dentro. Mas o que está dentro é θ menos alfa. A derivada de θ menos alfa com respeito a θ é 1. E a derivada de alfa com relação a θ é 0, né? Então esse 1 aqui não aparece. Vezes o segundo, mais o primeiro termo, que é seno de θ menos alfa, vezes a derivada do segundo, pessoal. A derivada do cosseno de θ é menos seno de θ. Então já vou colocar o menos aqui e colocar o seno de θ aqui. E essa derivada tem que valer zero. Ora, para que esse termo todo seja zero, essa constante não pode ser zero. Isso implica que o termo entre colchetes tem que valer zero. E notem o seguinte, pessoal, entre colchetes eu tenho uma identidade trigonométrica. Aqui eu tenho o cosseno da soma de dois ângulos.
Notem que o cosseno de A mais B é o cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A, seno de B. Aqui eu tenho o cosseno, então, da soma de dois ângulos, tá bom? Então, isto aqui é, na verdade, o quê? O cosseno da soma dos dois arcos. Θ menos alfa mais θ, né? Então, na verdade, isso aqui eu tenho o cosseno de 2θ menos alfa. Então, esse termo tem que ser igual a zero, pessoal. Ou seja, cosseno de 2θ menos alfa tem que ser igual a zero. Ora, quando que o cosseno de um arco é igual a zero? Quando esse argumento é igual aí a mais ou menos 90 graus, ou seja, π sobre 2 radianos. Né? Cosseno de 90 é zero, tudo bem? Ou seja, aqui eu tenho dois sinais, novamente, né, pessoal? Eu preciso fazer a escolha, porque em física, né, eu não posso ter as duas ao mesmo tempo. Fisicamente, só faz sentido uma dessas soluções, que é o que dá o ângulo positivo, tá bom? Mais 90 graus. 2θ menos alfa tem que ser aí mais π sobre 2, tá ok? Então, eu vou isolar o meu θ, né? Então, o meu θ, passando o menos alfa para cá, vai ficar alfa. Então, vai ficar π sobre 2, já estou dividindo por 2 aqui do θ, né? Vai ficar π sobre 4, mais alfa sobre 2. Olha que beleza. Olha que solução bonita essa. Este aí é o ângulo θ que maximiza, que dá o valor máximo para o meu alcance. Tá ok, pessoal? Novamente, eu reitero, resta aí provar, né, que de fato esse ângulo é um máximo, né, é um ponto de máximo da função. Eu teria que daí derivar novamente esta função, calcular sua segunda derivada, né, dessa função, e aí substituir o θ por esse valor, e aí mostrar que isso é igual, né, que a derivada, no caso, fosse negativa. Então, aí eu mostro que a derivada da função é negativa, e aí o ponto, a concavidade é para baixo, né? E aí o ponto é de máximo. Eu não vou fazer isso, tá? Deixo aí para vocês mostrarem que, de fato, esse ponto é um ponto de máximo para a função. Muito bem. Então, vamos guardar esse valor aqui. Eu vou, inclusive, escrever, pessoal, a fórmula do alcance aqui, tá? Para a gente deixar isso mais bonitinho, organizadinho. Então, seno θ menos alfa, cosseno de θ. E aí, então, o ângulo, né, que maximiza isso é 45 graus, π sobre 4 radianos, mais a metade de alfa, onde alfa é o ângulo de inclinação da superfície da rampa. Muito bem, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora calcular o alcance para esse ângulo. Então, qual é o valor desse alcance máximo aí? Né? Qual é o valor, então, do alcance para esse ângulo θ? Vamos fazer isso só de forma bastante rápida. Basta, então, eu substituir o θ, né, por este valor aqui. Então, nosso alcance, o maior alcance possível, né? Já que esse é o ângulo que maximiza esse alcance, é 2v0² sobre g cosseno ao quadrado de alfa, que multiplica, aí vamos lá, seno de θ. θ é π sobre 4 mais alfa sobre 2, mas a hora que eu desconto menos alfa, eu fico então com π sobre 4 menos alfa sobre 2, que multiplica o cosseno de θ. Então, cosseno de π sobre 4 mais alfa sobre 2. Nós precisamos agora desenvolver isto aqui, tá bom? Vamos lembrar aí das nossas aulas de trigonometria, né? Então, vamos lá. A, que é o alcance, é igual a 2v0² sobre g cosseno ao quadrado de alfa, que multiplica. Agora aqui, pessoal, nós vamos então
usar aí os nossos conhecimentos, né, de trigonometria. Eu vou então calcular o seno da diferença de dois arcos, né? Então vamos lá. Como que eu faço isso? É o seno do primeiro, seno de π sobre 4, né? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno do primeiro, cosseno do segundo, menos cosseno do primeiro, cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2, vezes o seno do segundo. Tá bom? Aí eu multiplico agora pelo cosseno dessa soma. Então vamos lá, cosseno de uma soma é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo. O cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de alfa sobre 2. Note que no cosseno eu troco o sinal, né? Menos seno do primeiro, raiz de 2 sobre 2, vezes o seno do segundo. Tá bom? Então tá aí. E aí, então, o que eu tenho que fazer agora, pessoal? Nós vamos operar com esse negócio, né? E aí achar uma expressão bonitinha para o nosso maior valor de alcance. Muito bem. O que eu posso fazer aqui, pessoal, para facilitar? Note que a raiz de 2 sobre 2 apareceu em todos os termos, né? Ela aparece aqui, na verdade ela aparece aqui. Então eu coloco raiz de 2 sobre 2 em evidência nesse primeiro parênteses e a raiz de 2 sobre 2 em evidência nesse segundo parênteses. Então eu tenho uma raiz de 2 sobre 2 aqui, vezes uma raiz de 2 sobre 2 aqui. Então eu tenho raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é raiz de 4 sobre 4. Ou seja, 2 sobre 4, que é 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 vai cancelar esse 2 aqui de cima. Então, no final das contas, nós temos A igual V0 ao quadrado sobre G cosseno ao quadrado de alfa. E aí, então, eu fico com cosseno de alfa sobre 2 menos seno de alfa sobre 2 vezes cosseno de alfa sobre 2 menos seno de alfa sobre 2. Ou seja, cosseno de alfa sobre 2 menos seno de alfa sobre 2 ao quadrado. E aí é só desenvolver esse quadrado, né, esse binômio de Newton, e resolver, tá, pessoal? E os cálculos vão saindo aí aos poucos. Então nós temos V0 ao quadrado sobre G cosseno ao quadrado de alfa, que multiplica, vamos lá, quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de alfa sobre 2, mais quadrado do segundo, seno ao quadrado de alfa sobre 2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá bom? Então, olha só. Eu tenho esse termo entre parênteses, tá certo, pessoal? Note o seguinte. Notem que cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo, isso pela identidade fundamental da trigonometria, isso é igual a 1, tá ok? Então, aqueles dois primeiros termos ali do parênteses somados dá igual a 1. Então, eu tenho A igual V0 ao quadrado sobre G cosseno ao quadrado de alfa, que multiplica 1 mais... 1 menos, aliás, né? Menos 1 menos 2 vezes seno de alfa sobre 2 vezes cosseno de alfa sobre 2. Muito bem. Agora vamos lá. Nós temos, então aqui, ó, a gente pode procurar uma outra identidade trigonométrica, tá? Que seja igual a esse termo aí, tá, pessoal? Ora, 2 seno de um ângulo vezes cosseno do mesmo ângulo, o que é isso, né? Isso aí é o seno do arco duplo, não é isso? Então, a nossa expressão do alcance é igual V0 ao quadrado sobre G cosseno ao quadrado de alfa vezes 1 menos
2 seno alfa sobre 2 cosseno de alfa sobre 2, isso aqui é o seno do arco duplo, é o seno de 2 vezes alfa sobre 2, ou seja, é o seno de alfa, não é isso, pessoal? Ou seja, 1 menos seno de alfa. Tudo bem? Muito bem. A princípio, essa é a expressão, mas ainda a gente pode melhorar ela um pouquinho mais, pessoal. Vamos lá. Então aqui eu tenho V0 ao quadrado sobre G. Olha que interessante, né? Aqui embaixo eu tenho cosseno ao quadrado de alfa, que é 1 menos seno ao quadrado de alfa. E em cima eu tenho 1 menos seno de alfa. Será que dá para a gente cancelar aí alguma coisa? Dá. Se você lembrar da propriedade aí da diferença de quadrados de dois termos, embaixo, pessoal, notem que eu tenho uma diferença de quadrados. Aqui eu tenho 1 menos seno ao quadrado de alfa, né? Que é o produto A mais B vezes A menos B. Em outras palavras, eu estou dizendo que 1 menos seno ao quadrado de alfa você pode fatorar como 1 menos seno de alfa vezes 1 mais seno de alfa. E aí esse 1 menos seno de alfa cancela o 1 menos seno de alfa de cima. E aí então eu fico com a minha expressão final do meu alcance, que é igual a velocidade inicial ao quadrado dividido pela aceleração gravitacional vezes 1 sobre 1 mais seno de alfa. Esta é a expressão, pessoal, para o alcance no maior ângulo possível. Então, o alcance máximo é dado por esta expressão, que aqui está, para o ângulo θ, que maximiza o valor deste alcance, tá bom? É uma expressão bastante interessante, né? Bastante elegante aí do ponto de vista matemático. Tá bom, pessoal? Vamos colocar nossa formulinha ali no canto, então, para a gente, né, ficar apreciando aí a beleza dela, né? E aí por questões até psicológicas. Então, vamos lá. Eu vou colocar A, que é o alcance, né? Igual, esse alcance é o alcance máximo. Eu vou colocar um Mzinho, então, para dizer que ele é o alcance máximo. 1 mais seno de alfa. Então, olha só, esse alcance, né, claramente, ele depende aí da inclinação da rampa, né, da inclinação da superfície, a inclinação alfa. Muito bem, meus queridos, agora nós vamos resolver, então, esse problema, agora mudando o sistema de referência, tá bom? Vocês vão ver que a gente vai chegar nas mesmas equações. Os cálculos só vão ser um pouco mais trabalhosos, um pouco mais laboriosos. É claro que eu não vou fazer tudo isso de novo, tá? Eu só vou aí chegar na expressão aí do alcance e mostrar para vocês que o ângulo obtido, que maximiza esse alcance, é o mesmo, tá? Então agora surge uma pergunta. Será que se eu mudar o meu sistema de coordenadas aí, que eu utilizei de forma arbitrária, né? Será que muda a solução do exercício? Na verdade, não. A gente vai ver que se a gente mudar esse sistema de coordenadas, na verdade vocês vão ter as mesmas respostas. Então vamos lá, eu vou apagar e vou fazer um novo desenho para vocês visualizarem melhor. Então aqui nós temos a nossa rampa, a nossa superfície inclinada em alfa com a horizontal. E novamente, né, nós temos aí o nosso projétil que é lançado com uma certa velocidade inicial no ângulo θ com a horizontal, e aí ele percorre uma certa distância, né, nessa superfície inclinada. Agora então eu vou utilizar o meu sistema de coordenadas dessa forma aqui, pessoal. O eixo X ele vai ser paralelo à rampa, né? E é claro que o eixo Y, né, ortogonal perpendicular ao eixo X. Então, na verdade, eu fiz uma rotação
de um certo ângulo, né, no meu sistema, de um ângulo alfa, no meu sistema de coordenadas, no meu sistema de referência, XY. Isso muda em que, pessoal? No nosso problema, né? Bom, a aceleração gravitacional continua sempre na vertical, né? O nosso G. E aí nós vamos, então, ter que escrever as equações horárias do movimento para esse problema, né? Só que, veja só, né? O meu G, a minha aceleração da gravidade, ela vai ter agora componentes nos dois eixos. Por quê? Porque antes o G ele só tinha componente no eixo Y, na vertical. Né? No eixo X nós não tínhamos aceleração da gravidade. Por isso que aquele outro sistema de coordenadas é mais fácil, porque o G lá só tem componente no eixo Y. Quando eu faço essa mudança de sistema de coordenadas, o meu G, pessoal, passa a ter componentes, né, nesse nosso novo sistema de coordenadas. Então o eixo Y está assim, né? E o eixo X ele está aqui, ó. Então eu tô assim, eu tô com esse X aqui e esse eixo Y ali, né? Então, ou seja, você observa aí que o meu G ele agora vai ter componentes, né? Tanto em X quanto em Y. Vamos fazer bonitinho aqui. Então tá aqui o meu vetor G, e aí ele vai ter então componente tanto em Y, né, nesse caso aqui negativo, quanto em X também negativo, tá? Como que eu posso expressar essas componentes? Muito bem. Você deve notar, pessoal, que esse ângulo aqui, ó, né, o ângulo que eu girei o meu sistema de coordenadas é o meu ângulo alfa, tá? Que é esse ângulo aqui. Notem o seguinte, o ângulo alfa é o ângulo entre a horizontal e a rampa, né? Que é o eixo X. Então, na verdade, esse ângulo alfa ele está aqui. Esse ângulo alfa é igual a esse, já que esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Se aqui é alfa, aqui é 90 menos alfa, e aí, por semelhança, também você conclui que esse ângulo aqui está aqui, ou ângulos alternos internos, né? Então, esse ângulo está aqui, e agora eu posso escrever as componentes de G. A componente de G na direção do eixo Y, né, pessoal? Ela é igual a G vezes cosseno de alfa, e no eixo X negativo, né, que é o cateto oposto aqui fica G vezes seno de alfa. Então essas são as componentes aí vertical e horizontal da minha aceleração gravitacional. É esse o preço que a gente paga, né, por mudar o sistema de coordenadas, tá bom? Muito bem. E também a velocidade inicial, pessoal, eu tenho que considerar agora o ângulo, né, que ela faz aí com o eixo X. Na verdade, o ângulo agora que o V0 faz com o eixo X não é mais θ, e sim θ menos alfa. É apenas este ângulo, né, que aqui está. Então, esse ângulo é θ menos alfa, e aí essa componente horizontal da velocidade vai ser V0 cosseno θ menos alfa, e a componente vertical V0 seno de θ menos alfa. Então, feita essa análise, agora nós temos condições de escrever, né, as equações de movimento, tá? Nos eixos x e y. Então, x vai ser V0 vezes cosseno de θ menos alfa vezes t, tá ok? E no eixo y, né, no eixo y nós temos V0 vezes seno de θ menos alfa, né, que é a componente vertical da velocidade nesse novo sistema de coordenadas, vezes tempo t, menos meio de g. Aqui eu esqueci, né, pessoal, a
Agora eu tenho a aceleração de gravidade no eixo x, então aqui eu tenho que descontar meio vezes g seno de alfa vezes t ao quadrado. E no eixo y eu tenho esse mesmo termo, menos g, na verdade com o cosseno agora, né, de alfa, na direção y, ok? Vezes t ao quadrado. Então, olhem só como que as minhas equações, né, de movimento, pessoal, elas ficam bem mais complicadas. Antes, no eixo x eu não tinha aceleração, então esse termo aqui não tinha, né? E agora eu tenho componente de g, de aceleração gravitacional, tanto no eixo x quanto no eixo y, tá bom? Muito bem. Então, eu quero novamente obter aí a minha expressão para o alcance, né, nesta rampa. Então, o alcance, pessoal, é aquele, né, o que acontece no alcance? É a distância máxima aí no eixo x percorrida. Para isso, eu preciso calcular o tempo de voo do projétil. Ora, esse tempo de voo é o tempo para o qual a coordenada y é igual a 0. Então, para achar o tempo, eu posso fazer novamente, né, y igual a 0, e aí descobrir esse tempo. Então, eu tenho V0 seno θ menos alfa vezes t, menos metade de g vezes cosseno de alfa t ao quadrado. Posso dividir tudo por t, então esse t aqui vai cortar, né, vai cancelar, e aí eu fico com uma expressão um pouco mais simples. Já vou passar também esse termo negativo por outro lado. Vai ficar meio g vezes cosseno de alfa vezes t, e isso é igual a V0 seno θ menos alfa. Tá bom, pessoal? Novamente, eu dividi tudo por t, é por isso que aqui ficou um t só, e esse t aqui, ele sumiu. Deixa eu só colocar aqui para vocês não confundirem. E aí, então, o meu tempo de voo, né? Esse aqui, na verdade, é o tempo total, né, do movimento. Então, o meu tempo de voo vai ser igual 2, né, V0 vezes seno θ menos alfa dividido por g cosseno de alfa. Esse é o tempo de voo, e agora eu substituo esse tempo t na expressão da equação horária do eixo x para obter o maior valor de x aí, que é o nosso alcance A, que novamente eu vou chamar pela letra A. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos aí substituir, né, a minha expressão do tempo na equação do eixo x, que a propósito não deveria ter apagado, né? Então aqui x é igual a V0 vezes cosseno, né, de θ menos alfa, vezes o tempo de voo, 2 V0 seno θ menos alfa, sobre g cosseno de alfa. Aí menos meio g, aí a componente de g no eixo y, né, que é g cosseno alfa. Não, perdão, pessoal, g seno alfa, né, que era g vezes seno de alfa, vezes t ao quadrado. Então, agora eu elevo todo mundo ao quadrado aqui, 4v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ menos alfa, dividido por g ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Tá bom? E então eu estou calculando o meu alcance A, né? Que é o valor de x aí para o tempo t de voo. Tá bom, pessoal? Muito bem. Eu vou colocar então coisas aí em evidência, tá? Então, quais são os termos em evidência que eu posso colocar? Eu posso colocar em evidência o 2v0 ao quadrado sobre g cosseno de alfa, tá bom? Vamos ver se eu consigo escrever alguma coisa assim. 2v0 ao quadrado sobre g cosseno de alfa. E eu ainda posso colocar em evidência o seno de θ menos alfa, pessoal. Um seno de θ menos alfa em evidência. Tá bom? E aí, o que sobra é o seguinte. Cosseno
cosseno de θ menos alfa, tá bom? Cosseno de θ menos alfa é menos, tá? Aqui, pessoal, vejam só, né? Aqui eu fiquei com 2 em cima, tá? Eu já coloquei em evidência. O G aqui cortou com o G aqui, já coloquei em evidência o G também. Cosseno, aqui embaixo fica um cosseno de alfa, né? Então, na verdade, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, na verdade, o cosseno ao quadrado de alfa em evidência. Ah, professor, mas aqui eu só tenho um cosseno de alfa embaixo. Não tem problema. O que você faz? Você multiplica, né, esse termo aqui, esse cosseno de θ menos alfa, por um cosseno de alfa. E aí você mantém o termo, né? Que inicialmente tinha cosseno ao quadrado de alfa embaixo. E aí então eu tenho menos, aí esse seno de θ menos alfa, que ainda restou 1, né, pessoal? Vezes seno de alfa, né? Vezes esse seno de alfa, tá bom? Eu espero que vocês conseguiram aí me acompanhar, tá? Espero que vocês conseguiram entender. Caso contrário, pause e volte o vídeo, tá bom? Esse termo entre colchetes, novamente, pessoal, é uma identidade trigonométrica, tá? Na verdade, é aquela mesma identidade trigonométrica que nós achamos. Então, nosso alcance A vai ser 2v0 ao quadrado sobre g cosseno ao quadrado de alfa vezes seno de θ menos alfa, que multiplica essa identidade o cosseno da soma de 2 arcos, né? Isso aqui tudo é o cosseno da soma dos 2 arcos, θ menos alfa mais alfa, né? Tá bom, pessoal? Isso aqui dá, então, cosseno de θ, né? Então, cosseno de θ menos alfa mais alfa igual a cosseno de θ. Então, todo esse termo aí entre colchetes simplesmente é o cosseno de θ. Tá bom, pessoal? Olha que maravilha! O que é isso aqui? Esta expressão que nós obtivemos é a mesma expressão aqui do alcance que nós obtivemos com o sistema de coordenadas aí XY canônico, né, padrão, tá bom? Daqui em diante é a mesma coisa, né? Você pode aí derivar essa fórmula, igualar a zero, encontrar o ângulo que maximiza ela, né? E você vai ver que esse ângulo é o mesmo, né? É o ângulo π sobre 4 mais alfa sobre 2 e depois calcular o valor desse alcance máximo aí que é dado por esta expressão bonitinha que aqui está. Ok, pessoal, essa então foi mais uma aula aí de mecânica clássica. Resolvemos aí um problema, né, bastante importante, bastante interessante, e na próxima aula nós vamos continuar com esses problemas. Então, vejo vocês na próxima aula.